Amigo associado, espero que seja tudo bem com você. Hoje nós estamos aqui realizando uma visita técnica no bairro Santa Gabriela, na divisa do município de Muzambinho com o município de Caconde, estado de São Paulo. Nesse talhão, de um associado nosso, o senhor Reginaldo de Paula, ele contratou o serviço do sindicato para estar fazendo toda a preparação da área, desde o momento da limpeza e da descompactação da mesma até o momento da implantação da lavoura de café, que é a cultura que a gente vai trabalhar nesse terreno aqui. O trabalho consistiu em fazer um levantamento prévio de todas as ações que vão ser realizadas nesse talhão, desde a escolha da melhor cultivar que se adapta ao terreno, da correção das culturas intercalares que nós vamos trabalhar nas entrelinhas da planta, até o momento da escolha da onde a gente vai comprar a muda, onde a gente vai comprar o insumo, ou seja, todo o planejamento prévio, englobando todas as ações que vão ser realizadas aqui para que a gente tenha um bom retorno financeiro para o produtor e um bom desenvolvimento das mudas. Nosso trabalho aqui nessa área, ele consistiu primeiramente em fazer a demarcação da mesma através de mapeamento geográfico lá no GPS, onde nós demarcamos todos os pontos certinho, também todas as linhas de plantio que o produtor vai trabalhar nessa área, para que o trator trabalhasse com êxito e evitasse aí gastos desnecessários com combustível e também com manobras desnecessárias. Fizesse tudo de uma vez só, visando a economia para o produtor e aumentando, aí, efetivando aí as ações para que a gente tivesse os riscos mais uniformes possíveis. Além disso, a gente também fez a limpeza de toda essa área aqui, a gente vai estar mostrando posteriormente para vocês. A gente fez aí toda a retirada do material vegetal que estava aqui presente, principalmente o açapeixe, a mamona, a braquiária rusiziensis e o capim amargoso. Lembrando que aqui anteriormente era uma área que já tinha o plantio do café, porém aí há 3, 4 anos atrás, o proprietário fez arranquio dessa lavoura antiga, ele se preparava para fazer a implantação de uma nova lavoura, porém a gente sabe que nós passamos pelo momento da pandemia, então esse talhão ficou de lado um pouco até agora o final do ano 2023, quando nós começamos todos esses manejos. Depois que nós fizemos essa limpeza, nós retiramos todo esse material vegetal, nós viemos com os manejos de descompactação, ou seja, nós fizemos aí a passagem da grade, a grade aradora, que ela consiste em fazer toda a movimentação do solo para que a gente quebre essas partículas mais duras, que a gente sempre tem que lembrar o quê? Que a gente tem que propiciar para a planta um bom ambiente para que ela tenha um bom crescimento radicular e que ela traga esse retorno de crescimento o mais breve possível. Então a gente tem sempre que fazer essa descompactação para que ela não tenha impedimento na hora de crescer e ela encontre alguma barreira física durante seu caminho. Então passamos a grade niveladora, passamos ela mais uma vez para quebrar os torrões. Em seguida nós passamos uma grade niveladora. Na grade niveladora, o próprio nome já diz que ela vem para nivelar o terreno. Então ela vai fazer a homogeneização dos torrões. Os torrões maiores vão ser quebrados, vão ficar menores, e dessa forma vai facilitar o próximo trato mecanizado na lavoura, que é a abertura dos sulcos. A abertura do sulco, ela consiste basicamente em fazer o risco, que é onde vai estar recebendo o plantio do café. E esse aqui é o sulco, pessoal. Ele é feito através do implemento chamado sulcador ou riscador. Basicamente, ele consiste em fazer um corte dentro do terreno, tá, no solo, para que haja a abertura do sulco de plantio, onde eu vou estar fazendo aí a incrementação de adubo e matéria orgânica e, consequentemente, vou estar implantando a minha muda. Basicamente, ele é feito com um implemento que tem uma lâmina apenas e ele vai fazendo todo o corte no terreno, fazendo um corte de aproximadamente 50 centímetros de profundidade. Dentro desse implemento, nós temos uma parte dele chamada asa. A asa, basicamente, quando ela está mais aberta, ela consegue jogar esse material mais para as beiradas. E quando ela está mais fechada, eu consigo fazer um corte mais profundo. Quando a gente está fazendo a implementação de uma nova lavoura, o que a gente recomenda? Está observando como que esse material, essa terra, ele está se aproximando para o lado. A gente sabe que tem diferentes tipos de solo, solos mais maleáveis, solos mais rochosos. Então está sempre observando a abertura do sulco, para que a gente consiga fazer esse sulco de forma correta e que propicie para o trabalhador futuramente, a hora que ele for fazer a incrementação dos insumos, um ambiente melhor de trabalho e também que a gente consiga fazer um ambiente melhor para estar fazendo a incorporação junto com o subsolador. Então está sempre observando a abertura do sulco e também se ele está de forma alinhada
e sempre observando também o espaçamento entre as ruas, se está no tamanho correto. Lembrando que nessa área aqui a gente vai estar trabalhando com um espaçamento de 3,20 por 70 centímetros, com um stand de aproximadamente aí 4.050 plantas por hectare, né? Logicamente eliminando as bordaduras, e a gente vai estar trabalhando nessa área aqui de 3 hectares com cerca de 12.000 plantas. Quando a gente faz a abertura do sulco, a gente tem que levar em consideração o espaçamento entre as ruas. A gente tem que marcar certinho, tá sempre medindo conforme o trator for andando, para que a gente não comece uma rua com as medidas corretas e no final ou no meio dela a gente tenha esse encurtamento das ruas, o que vai implicar diretamente no número de plantas do meu talhão. Nós fizemos a abertura dos sulcos com um implemento chamado sulcador, ou riscador, como a turma chama, e agora a gente está esperando a próxima etapa, que é a chegada dos insumos que nós compramos, que é o esterco de vaca, o super simples e o calcário. Feito isso, a gente vai fazer a aplicação, vamos fazer a dosagem dessa dose de adubo por metro linear, e depois nós vamos estar entrando com outro implemento chamado subsolador. O subsolador, a função dele vai ser fazer essa mistura da cova, ali da planta, vai estar misturando tanto o esterco, tanto o super simples, que é a fonte de fósforo que nós vamos estar utilizando, tanto o calcário, para que a gente tenha uma boa homogeneização desses compostos e dessa forma tenha bastante alimento disponível para a minha planta. Então a gente vai passar o subsolador em sequência visando esse manejo. Mas Pedro, a gente sabe que tem áreas que tem muita pedra, tem áreas que são muito duras. Quais que são os manejos que a gente tem que fazer? Bom, lembrando que cada caso é um caso. Só que a gente sempre recomenda estar procurando assistência técnica para que você tenha aí todos os manejos feitos de forma correta. Então imaginemos que nós temos uma área com bastante incidência de pedra. Primeiro de tudo, nós vamos fazer o mapeamento dessa área, ver qual o tamanho que ela tem em hectares, para, consequentemente, nós darmos andamento aí nas ações de campo. Então, primeiro de tudo, vamos passar o subsolador, passar o arado também, para que a gente consiga romper as camadas mais profundas do solo, propiciando para a planta um melhor ambiente para o seu desenvolvimento. Então, quando eu estou quebrando essa barreira física, por exemplo, no caso do solo conhecido como argissolo, que ele é bastante predominante aqui na nossa região. O que é a principal característica do argissolo? É a presença do horizonte BT. Quando nós falamos de solo, perfis de solo, a gente sempre fala sobre os horizontes. Então imagine da seguinte forma: a gente tem um solo onde a primeira parte, a parte superficial, vai estar composta por matéria orgânica. Depois a gente vai estar entrando no horizonte A, que são as primeiras partículas do solo, que é o solo mais superficial, vamos assim dizendo. E depois a gente vai ter o horizonte B, que ele é um solo um pouco mais consolidado, um solo um pouco mais antigo, que ele vai estar logo abaixo da camada do horizonte A. Abaixo do horizonte B, na maioria das vezes, a gente vai ter um material de origem. Todo solo, ele é feito a partir da rocha. A rocha-mãe, ela vai sofrer ações do tempo, como chuva, vento, insolação, e ela vai se decompondo por milhares e milhares de anos até que ela forma essas partículas aqui que a gente conhece como solo. Esse processo é conhecido como intemperismo. É quando há todas essas condições climáticas que favorecem o apodrecimento da rocha, vamos dizer assim, que vai culminar no solo propriamente dito. No caso do argissolo, a gente tem como principal característica o horizonte BT, que é o bitextural. Basicamente, o horizonte B ele é mais adensado do que o horizonte A. Ou seja, quando a raiz do meu cafeeiro ela cresce, ela vai descendo, a gente sabe que a raiz ela tem um geotropismo negativo, ou seja, ela vai crescer para baixo. A hora que ela parte do horizonte A para o horizonte B, ela vai encontrar uma barreira física devido a esse adensamento. Então, o subsolador, a principal função dele é simplesmente quebrar essa parede do horizonte BT e vai facilitar que a minha raiz ela infiltre aí no solo e dessa forma ela consiga aí aumentar a sua profundidade. Lembrando que a raiz do cafeeiro ela atinge facilmente aí em lavouras adultas mais de 2 metros de profundidade. Então tá aí a necessidade da gente sempre fazer manejos de forma correta, visando a vida longa dessa cultura, sabendo que a cultura do cafeeiro tem muitos exemplos aqui na nossa região de lavouras de 50, 100 anos que ainda produzem. Então a gente tem sempre que lembrar que o café é uma cultura perene, então a gente tem que preparar bastante o solo, preparar bem feito mesmo, para que a gente não tenha dor de cabeça futuramente. Depois que eu fiz esses manejos de descompactação, eu vou entrar com a correção, que é lá, a gente recomenda sempre no meio do ano,
para que tenha tempo do calcário ou do gesso estar se fazendo a associação dele no solo. Então a gente tira a análise ali de solo depois da colheita, recomenda para o produtor, né, com os resultados em mãos, o tanto de insumos que ele vai estar precisando, e dessa forma ele vai estar comprando mesmo e fazendo a aplicação. Então, no caso da implantação, a gente sempre recomenda para o produtor fazer a correção em área total. Você vai lá, você tira a análise dos pontos da lavoura, de 15 a 20 pontos, 0 a 20, 20 a 40 para recomendar o gesso. Em alguns casos a gente recomenda também de 40 a 60 para ver como que está esse perfil de solo mais abaixo, e dessa forma fala para o produtor o que ele tem que fazer, no momento que ele tem que fazer, para neutralizar o alumínio, que é o principal inimigo do crescimento radicular, e mais uma vez propiciar um bom ambiente de crescimento para minhas plantas. Depois que eu fiz todos esses manejos de correção e de descompactação, a gente vai estar partindo para a compra das mudas. Sempre lembrando que é algo que a gente bate bastante na tecla, comprar sempre em viveiros certificados, viveiros que tenham respaldo. Caso haja algum problema no campo, você seja respaldado referente à sanidade das mudas. Ou seja, você plantou ali uma muda, ela deu alguma doença, um exemplo, uma tombadeira, ou outra doença que veio provocar a morte da planta, você tem um respaldo tanto do viveiro para estar fazendo aí a recomposição dessas suas mudas que você perdeu. Então vale sempre a pena lembrar que a gente tem sempre que procurar viveiros que sejam certificados, porque o viveiro, quando ele é certificado, ele é obrigado por lei a ter todas as análises referentes ao solo, seja referente a doenças e também ao nematóide, que é um dos principais inimigos da cafeicultura brasileira. E uma vez que ele está implantado na sua lavoura, dificilmente você vai estar conseguindo aí fazer o extermínio do mesmo. Então, está sempre procurando viveiros, mais uma vez, certificados para evitar dor de cabeça. E depois de tudo isso que nós conversamos, vai estar começando o plantio, que ele se inicia agora no mês de novembro, dezembro, se arrasta até no comecinho de fevereiro. Esse período ele é indicado principalmente pelo alto índice pluviométrico desse final do ano. A gente sabe que no final do ano sempre chove, então é o melhor momento para você estar fazendo a implantação das suas mudas, para que ela passe por todo esse período chuvoso, recebendo água, e que o seu crescimento seja favorecido pela presença da água. Então, está se atentando ao prazo, fazendo aí todas as correções bem anteriormente, para que quando chegar no final do ano, ali no comecinho de novembro, já esteja tudo preparado e que você tenha aí que apenas fazer o plantio das mudas. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você ficou interessado nesse tipo de serviço, pode estar procurando a gente lá no STR Muzambim, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas, ou ligar no 3571-1277. Vai ser um prazer estar te atendendo e trazendo para você maior produtividade e lucratividade com a sua lavoura. Um abraço e até o próximo vídeo. STR Muzambinho pra você e por